Bom dia, tudo bem com vocês? Olha, nós estamos no Setembro Amarelo, campanha contra o suicídio, e aí eu decidi falar sobre hormônios da felicidade. A gente adora esse assunto, não é verdade? Então vamos lá. Para quem não assistiu, Bem-Estar com Forever Living, depois o Felipe coloca aqui em cima aí, para vocês entenderem a parte um que eu falei dos hormônios da felicidade. A gente não entende que para ter uma vida feliz também depende de um processo biológico, é químico, dentro do seu corpo. Então existe sim, gente, a química da felicidade. Nós temos mais de 70 neurotransmissores, também conhecido como hormônios, porque tudo que é hormônio é produzido pelo nosso corpo. E o seu corpo faz essa química maravilhosa. E aí eu selecionei os três principais da felicidade: serotonina, dopamina e oxitocina. E isso juntinho vai dar a química, a receita do bolo certinho para te fazer feliz. Por curiosidade, eu coloquei aqui, ó, dá uma olhadinha. Pessoas ansiosas têm baixa de oxitocina, têm baixa de serotonina e têm baixa de dopamina. Então, eu acredito que não vale a pena ser ansioso, sofrer antes do tempo. Pessoas com depressão, elas têm baixa serotonina, oxitocina quase nada e um pouquinho mais de dopamina. Pessoas felizes têm muita serotonina. E olha que interessante, que eu falei no outro treinamento, a química do amor. A química do amor tem alta de dopamina, alta de serotonina e alta de oxitocina. Então, por isso que uma pessoa apaixonada, e eu não estou falando de relacionamentos, estou falando apaixonada pela vida, ela é mais feliz. Bom, vamos entender a deficiência desse hormônio, desse neurotransmissor, o que acontece com você. Acontece inúmeras coisas. Eu coloquei algumas coisinhas aqui. Desequilíbrio do seu sono, excesso de raiva, porque tira a felicidade da sua vida. O que você vai ficar? Sempre com essa expressão de raiva. Enxaqueca, alteração no humor, ritmo cardíaco, porque a serotonina ela controla o ritmo cardíaco, temperatura do corpo também ela controla, eu não coloquei aí. Você vai aumentar, quando tem queda dela, você aumenta a compulsividade por doce, falta de memória, cansaço, déficit de atenção e aí outras disfunções mais graves como a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico e a obesidade. E várias outras coisas acontecem, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aí. A serotonina é o apelido dela, mas esse é o nome aí dela, o nome e sobrenome dela, conhecido como 5-HT. E essa é a fórmula da serotonina. Bom, então quando a gente pensa em serotonina, a gente lembra de bem-estar, a gente lembra de alegria, felicidade, ok? Bom, e tudo acontece porque o seu corpo produz, certo? E tudo acontece por um aminoácido triptofano. O triptofano, ele se transforma em 5-HTP. Só que para acontecer essa transformação, olha só que interessante, você precisa de principais nutrientes, que é a B3, metilfolato, que é conhecido como a B9, B6, magnésio e zinco. Então, Érica, quer dizer que se eu tiver tudo isso através da alimentação ou suplementação, eu vou fazer a serotonina? Provavelmente, mas vocês vão entender uns detalhes que eu coloquei aqui hoje, tá? Quando você tem, olha que legal, quando você tem aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse, você tem baixa de serotonina. Ó, é uma gangorra. Quando você tem baixo estresse, que é o cortisol, quando o cortisol abaixa no seu organismo, você também tem a produção de serotonina. Então é assim, ó, não adianta você suplementar só e você se alimentar de banana, de um monte de ovo, né? A gema do ovo é rico nisso. Se você vive em posição em alerta, em produção alta do hormônio de cortisol.
Sabe aquelas pessoas que não relaxam, que tá sempre em alerta, matando um leão por dia e com muita raiva? Essa pessoa tem excesso de cortisol. Ele bloqueia a produção da nossa querida serotonina, tá? Além disso, eu não sei se vocês sabem, 95% da produção de serotonina acontece no intestino, isso mesmo. E o restante acontece no seu cérebro pela glândula pineal. Por isso que o intestino, ele é chamado de segundo cérebro. Agora, tem como ser feliz se o seu intestino não vai bem? Impossível, não tem como ser feliz. Intestinos ruins. Olha, prestem atenção. Você ir no banheiro todos os dias não significa nada. Porque você pode estar indo no banheiro todos os dias e evacuando de uma maneira errada. Eu quase coloquei uma telinha aí dos tipos de fezes, tá? Porque se você vai sempre no banheiro com diarreia, gente, é pior do que não ir no banheiro. E se você vai no banheiro muito ressecada ou faz bolinhas de fezes, porque nós não somos cabritinhos para evacuar bolinhas de fezes, o seu intestino também está ruim. Fora tudo isso, a gente existe presença de inimigos como vermes e protozoários nos nossos intestinos. Então, se o intestino estiver sujo, ele acontece o quê? Uma desbiose. O seu intestino está sujo, ou se você tomou muito antibiótico na vida, o seu intestino está em desbiose. O que é desbiose? É o desequilíbrio do intestino, da flora intestinal. É quando aumenta bactérias ruins e diminuem as bactérias boas. Nós precisamos dessas bactérias boas. E aí atrapalha até no problema. Tem pessoas que não conseguem perder peso. Por quê? Porque está em desbiose intestinal. É por isso que o Clean9 é perfeito para quem quer perder peso, porque ele trabalha essa desbiose. E quando você está em desequilíbrio intestinal, acontece isso daí que eu coloquei na tela. Impermeabilidade, ou seja, é como se tivesse vários buraquinhos gigantes no seu intestino. Então, ele aumenta a permeabilidade, o que não pode. Quando isso acontece, quando você ingere o triptofano, vamos supor que você come a banana, você come o ovo, você toma suplementação, e aí ele transforma em triptamina. O que é isso? É uma neurotoxina, aonde vai causar muita enxaqueca. É por isso que você fica dias sem ir no banheiro, e aí você começa uma enxaqueca crônica, que vira diário isso, por falta de você ir no banheiro. E você não faz a transformação do triptofano para serotonina. Olha que importante. Então, além de tudo isso, existe a qualidade do teu intestino. Então, a serotonina é produzida 90 a 95% pelo seu intestino. Ela tem um fator muito importante na produção de muco e ela estimula o peristaltismo, que é o movimento dos seus intestinos. Então, é importantíssimo. Mas mais importante é o seguinte: o cérebro produz os outros 5%, 5 a 10% da sua serotonina. E o cérebro, ele não pega a serotonina produzida, ela não aproveita a sua serotonina produzida no intestino. Por quê? Porque quando essa serotonina produzida no intestino cai na corrente sanguínea e fica nas plaquetas, elas não conseguem ultrapassar a membrana cerebral. Então, o cérebro produz a própria serotonina, que é propriamente usada por ele mesmo. Então, não tem essa ligação. Mas eles se conversam, tá? É muito importante que quando você vai no banheiro e faz a sua obra-prima perfeita, não é qualquer fezes, a perfeita, sabe qual é a perfeita? Vamos colocar um parênteses aqui, aquela que não suja o papel higiênico. Você não vê animaizinhos na selva usando papel higiênico. Então, as fezes perfeita é aquela que você não passa um fax, você não tem vestígios no papel higiênico, tá? E olha que legal, você não precisa ser inteligente, você não precisa saber nada disso. Só de você ir no evacuar e você, assim, sentir que um bem-estar após ir no banheiro,
você já fez o número 2 corretamente. E olha que interessante, quando a gente tem então o aminoácido triptofano, né, através da ingestão dele, transformado em serotonina perfeitamente, ele depois à noite se transforma em melatonina. Não é incrível isso? Então, Érica, quer dizer que se eu não estou produzindo o hormônio certo da felicidade, eu também não vou dormir bem? Corretamente. Porque a melatonina é um hormônio essencial à vida, que a glândula pineal produz ela converte em melatonina, ela se transforma em melatonina através da serotonina. Então, as pessoas com depressão e ansiedade, elas dormem mal. A melatonina, a partir das 8 horas da noite, ela já começa os níveis dela a subir. Por isso que a gente aconselha esse horário, quando você chega em casa, do trabalho, você diminui a quantidade de luzes na sua casa, ou deixa luzes indireta, mais aconchegante para os seus olhos. E aí o pico de melatonina de produção pelo teu cérebro, pela pineal, é 2 a 3 horas da manhã. É por isso que a gente não aconselha 2, 3 horas da manhã você estar acordado. Senão você não chega na fase profunda do sono, que a gente chama de sono REM, que é onde acontece os movimentos involuntários dos olhos. Essa fase REM, para vocês terem uma noção como é importante, houve pesquisas que toda vez que a pessoa se aprofundava no sono, tá? Os voluntários lá, se aprofundava no sono, era interrompido de propósito. Então, eles pegaram várias pessoas, interrompiam bem no sono REM. E aí eles tiveram que parar a pesquisa por segurança. Não conseguiu dar continuidade nessa pesquisa. Para vocês terem noção como não faz bem você acordar à noite. Como não, você não faz bem você ficar em computador, em celular antes de dormir. E reparação, a melatonina, quando você dorme, então, com sono profundo, com sono de qualidade, você começa a produzir melatonina. Mas é como se você tem que ter ausência total de luz. Porque se você tiver uma frestinha de luz, você não produz a melatonina. Então tem gente que dorme com televisão ligada, com celular que fica pitando, com luzinha de computador, de televisão, não pode. A verdade é uma só. Se você tiver uma luzinha, você não produz a melatonina. E a melatonina, ela faz um xerox no seu corpo, como se fosse um xerox assim, ó. Vai a luzinha. Ela vai eliminando no corpinho aos pouquinhos e vai reparando todo o dano celular, envelhecimento precoce. Então, uma noite de sono é essencial para a nossa saúde, para a nossa felicidade. E uma noite de sono mal dormida, não adianta você dormir de segunda a sexta mal, preocupado, ansioso e de má qualidade, e aí você querer compensar no final de semana. Um sono perdido, ele nunca mais é recuperado. E o que estimula essa produção? O escuro estimula a pineal a transformar a serotonina em melatonina. Não é incrível isso? Érica, mas eu acordo todas as noites para ir no banheiro, para comer alguma coisa, ou eu tenho, me dá insônia. Tudo isso é uma desregulação de todo o seu corpo. Então, um corpo bem nutrido e saudável, ele não acorda à noite. E mesmo se você acordar, você não pode ligar a luz. Deve ir no banheiro no escuro? Exatamente. No máximo com uma luzinha vermelha, uma lanterninha vermelha, que isso não prejudica, não para a produção. Como que eu aumento a serotonina no meu corpo? A massagem, ela tem uma ligação direta para se fazer mais serotonina. A meditação, os estados de meditação também aumenta a serotonina no seu corpo. Além disso tudo, tem a suplementação natural. Antes de eu entrar na suplementação natural, o sol, você tomar um pouco de sol todos os dias, também aumenta a serotonina. Bom, a suplementação natural é o nosso querido Bits and Pitches,
que ele tem um estudo até na medicina chinesa. Quando eu lembro dele, inclusive eu estou tomando ele aqui hoje, ó. Quando eu lembro dele, eu lembro de toda a parte emocional. Ele está intimamente ligado com a sua saúde do pulmão. E pulmão, na medicina chinesa, representa pulmão em desequilíbrio, representa depressão, tristeza, introspecção. Então, você imagina que ligação fantástica. É um suco de aloe vera, que é pura babosa, com pêssego chinês. Então, ela é doce, mas não porque tem açúcar, ele tem açúcar da fruta, tá? Ele é super agradável ao paladar. É um dos meus produtos preferidos, porque controla a TPM, ele vai regular a menopausa, porque tudo isso, até a menopausa descontrolada, ela pode te levar a uma depressão. Então, eu coloquei num olhar de medicina chinesa aqui para vocês hoje, tá? Então, o aloe pitch, ele ativa a circulação sanguínea, por causa do aloe vera. Ele cuida da nossa saúde do pulmão, que é essencial na medicina chinesa. O pulmão tá em plena atividade, certo? Para uma melhoria emocional e para não ter depressão. E o mais interessante é que as pessoas tomam muito leite. E o leite, ele faz muito mal para o nosso pulmão, dentro da medicina chinesa. Esse suco também, ele vai controlar o estresse. Vocês lembram? Quanto mais cortisol, menos hormônio de felicidade. Então, se a gente equilibra, se a gente trata o nosso estresse, você automaticamente vai deixar o caminho livre para o teu corpo produzir mais serotonina. Menstruação dolorosa. Dentro da medicina chinesa, o que controla a parte menstrual é o fígado. E o fígado, ele representa o nosso sentimento raiva. Então, dá uma olhada aí. Além da gente controlar a menstruação, equilibrar isso, a gente nutre também o sopro do fígado. É tudo linguagem de medicina chinesa, mas é essencial à vida. Então, eu indico muito esse suco para toda a parte emocional da pessoa. E é um suco preferido das crianças, viu? A partir dos 6 meses de idade, onde a criança já começa o recém-nascido começa a comer frutinha, você já pode entrar com o pêssego. Antes disso, você entra só com aloe vera puro. Tosse seca. Gente, quem tem problema de pulmão, dá para dormir tranquilo à noite? Não dá. Porque o horário da medicina chinesa é quase de madrugada do horário do pulmão. Então, não dá. É onde tem toques de tosse, de bronquites, de asma, geralmente de madrugada. Quando você começa a ingestão, você não tira os medicamentos, porque nós não somos médicos, a gente não está nem aqui para isso. Mas você acrescenta esse pêssego chinês com aloe vera na alimentação dessa criança, dessa pessoa que tem bronquite, asma. Gente, parando de tomar o suco, ela dura 6 meses sem atacar uma asma, as experiências que eu tive. Ela umedece o intestino, ou seja, o seu intestino não é ele que produz 90% do seu hormônio de felicidade? Então, tudo que melhora o teu intestino vai melhorar o teu humor, vai melhorar a tua depressão, a sua ansiedade, a sua tristeza do nada, vai melhorar esse sentimento. Distúrbios hormonais feminino e masculino e a parte de imunidade. Eu coloquei aqui 2 grandes aliados para a parte emocional, tá? Eu sei que o Fields, ele é emagrecedor, com certeza, não tenho dúvida disso. Ele chega a eliminar o quê? Uns 8 quilos a cada 2 meses? Ele é maravilhoso para emagrecimento, mas por que ele é tão famoso? Porque ele vai cuidar da parte da ansiedade da pessoa, além de ser termogênico. Ele vai cuidar da parte da ansiedade da pessoa. Os 2 compostos aí na sua tela têm magnésio. Para vocês terem uma noção, o magnésio ele está envolvido com mais de 300 reações no seu organismo. Ou seja, a falta dele, que o nosso solo está pobre de magnésio, nossas verduras, frutas, está pobre de magnésio, você não consegue mais através da alimentação, você precisa dessa suplementação. A falta do magnésio, então, na sua vida, vai começar a dar palpitação cardíaca, vai começar a te dar desânimo, porque eu não sei se vocês lembram, para transformar o triptofano
Em serotonina, uma das coisas principais foi o magnésio, que eu coloquei lá, magnésio. Agora, é muito importante a gente entender, eu vou dar um plus aqui. O cálcio, como ele tem o magnésio, vitamina D3 e o próprio cálcio, não tem perigo, tá, de dar problemas renais, problemas cardíacos, igual a concorrência. O cálcio, quando você toma ele 2 antes de dormir, ele vai fazer um relaxamento muscular. Você vai ficar mais tranquilo. Então, provavelmente, você vai conseguir atingir a fase REM, que é essa produção de melatonina mais equilibrada. E o Fields, ele vai limpar, ele forma uma esponja verde no teu intestino, ele vai regular a sua parte intestinal e é por isso que além de você emagrecer, você vai ficar feliz. Você vai ter vontade de fazer caminhada, de atividade física, o que você não tinha vontade. Por quê? Porque vai estar tudo controladinho dentro de você. Mas, por curiosidade, eu vou te dar uma informação aqui. A nossa glândula pineal, as pesquisas falam que ela está calcificada. Ou seja, nós seres humanos temos a capacidade de calcificar a nossa glândula pineal, que é usada para evolução espiritual. As pessoas que estão em busca de evolução, para vocês terem uma noção, que estão em meditação constante, elas não ingerem nada que tenha alumínio e nada que tenha flúor. Por quê? Porque o flúor e alumínio calcificam a glândula pineal, atrapalhando no processo evolutivo do ser humano. E a clorofila tem o poder de descalcificar, de cuidar dessa glândula pineal. Então passem, indiquem para as pessoas que estão nessa caminhada de busca aí de crescimento espiritual e pessoal. Bom, eu coloquei também de suplementação o nosso querido ômega 3. O ômega 3, ele é importantíssimo quando a gente pensa em cérebro, quando a gente pensa em emocional, quando a gente pensa em toda a parte elétrica do nosso organismo, desde a retina dos nossos olhos, desde a parte cardíaca e a parte cerebral. A maioria das doenças cerebrais, Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer, não tem cura. Mas será que tem como a gente retardar o envelhecimento dessas células cerebrais? Será que tem como a gente prevenir, além do envelhecimento, essa oxidação que acontece constantemente e diariamente no teu cérebro? Tem, através do DHA e o EPA que está presente dentro desse ômega. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Eu vejo muitos ômegas por aí que é tirado dos vegetais, tá? Que a gente chama de ômega vegano. E isso daí, quando você ingere, ele tem 0,1% de conversão para o ômega que a gente precisaria. Então, praticamente, ele não tem eficácia. O ômegas que também vendem por aí, que eu vejo, que chama-se ômega 6, é um dos responsáveis pela sua má saúde, porque a gente tem excesso de ômega 6 por aí na nossa alimentação. E ele, na verdade, ele não faz um processo anti-inflamatório, pelo contrário, o ômega 6 ele inflama o teu organismo. Então, por que você vai comprar em cápsula? Eu não entendo isso. E tem muitos por aí. O nosso tem o ômega 3 e o ômega 9. Ele tem a mesma proporção de EPA e de DHA, porque tem as diferenças. O EPA vai para um lado, o DHA vai para o outro lado. O DHA ele vai alimentar toda a sua parte cerebral. Para vocês terem uma noção, o cérebro ele é formado por 60% de gordura. E essa gordura é a gordura boa que eu falei para vocês, não é a gordura ruim, que seria, tá, do ômega 6. Os benefícios do ômega, gente, são gigantescos e já são comprovados. Ele combate a depressão e a ansiedade, ele previne o câncer, por causa do efeito de antioxidante, ok? Ele melhora o sono, combate inflamações, ele faz bem para o cérebro durante a gravidez, prevenindo uma possível depressão pós-parto aí, por isso que todas as grávidas após o 3º mês têm que ingerir ômega 3. Ajuda na saúde dos olhos,
O que a gente faz para prevenir a saúde dos olhos? Nada. A gente não faz nada. Pelo contrário, a gente só danifica todos os dias a saúde dos nossos olhos. Faz bem para o coração e também trabalha na parte articulares. Então, ômega 3 tem vários benefícios. Agora, vamos entender uma coisa. Essa cadeinha que eu coloquei aí para vocês é a nossa parte do neurônio. Um neurônio se conecta ao outro neurônio, mas eles não se encostam. Lembra? Eu falei no outro treinamento, eles não se encostam, eles têm uma pequena distância, e essa distância do rabinho para outra cabecinha do outro neurônio, a gente chama de fenda sináptica. Fenda sináptica é onde acontece o milagre da serotonina. Um neurônio conversa com outro neurônio e através deles mandam neurotransmissores, que é como se fosse um mensageiro da felicidade. No caso, a gente está falando da serotonina hoje, tá? E aí, olha que interessante. Deixa eu ver se eu coloquei a imagem. Legal. Essa fenda sináptica, olha só, em específico a serotonina hoje, tá vendo? O rabinho de um axônio, de um neurônio, o finalzinho de um neurônio com a cabecinha de outro, certo? Aí olha que interessante. Quando você toma um antidepressivo, ele acontece ISRS, que chama. Esse rabinho, quando ele joga para o outro neurônio ou a serotonina, e o outro neurônio não capta a serotonina que jogou, ele tem umas bombas de recaptar de volta essa serotonina. Ele puxa de volta. Um antidepressivo que você tome, ele vai bloquear isso aqui. Ele impede a recaptação dessa serotonina, certo? E aí aqui começa a ficar parada essa serotonina. Então, por isso que acaba empurrando para o outro neurônio. É assim que funciona os antidepressivos. Eles não aumentam a quantidade desse neurotransmissor dentro de você. Eles só fecham a bomba de recaptação, aumentando essa serotonina na fenda sináptica e empurrando ela abaixo. É por isso que quando você ingere um ômega 3 e faz um tratamento com antidepressivo, a qualidade de vida sua muda. Já foi comprovado que o ômega 3, né, presente nessa fenda sináptica aí na hora, ele tanto vai aumentar a disponibilidade da serotonina, quanto melhorar essa recaptação e essa absorção da serotonina. Então, olha que interessante. É para tirar o medicamento, Érica? Não. Você acrescenta esses suplementos na sua vida. E aí, eu trouxe aqui o Royal Jelly. Gente, a geleia real. A geleia real é um suplemento novo no Brasil, pela Forever Living. Os que existem no Brasil têm que ficar congelados, tá? Tem que tomar cuidado para o processo de oxidação, de estragar tudo. E o nosso vem em cápsulas prontas para você ingerir. Você pode tanto ingerir como colocar sublingual. Quando você acorda, toma o seu aloe vera. Primeira coisa, toma o seu aloe vera, toma água e chupa uma geleia real, eles absorvem 100%. Por quê? Porque ele não vai brigar com a sua comida, que você ingeriu agora. Você está 8 horas em jejum, você dormiu. A primeira coisa que você vai fazer quando acordar é tomar essa geleia real e o pêssego chinês. E aí você vai aumentar a absorção da geleia real. Eu coloquei aqui por curiosidade, ó, o tamanho de uma abelha rainha com a abelha operária. Gente, é uma das maiores sociedades do mundo, é das abelhas. A geleia real, só para vocês entenderem o que é a geleia real, tudo bem? Todas nascem iguais, elas têm o mesmo DNA, elas têm o mesmo genoma. E aí, as larvinhas das operárias, elas recebem 3 a 4 dias a geleia real.
e o resto dos dias não recebe mais. A rainha, ela recebe essa geleia real para o resto da vida. Então, olha a diferença física dessas abelhas. Mas não é só física, não. Existe uma rainha para todas as operárias. A parte de estrutura também, da parte da bioquímica dela é totalmente diferente. E só muda, prestem atenção, só muda através do alimento, desse alimento da geleia real. A operária, enquanto a operária vive 30, 45 dias, uma abelha rainha chega a viver 60, 70 dias. Desculpa, chega a viver 7 anos, 6, 7 anos. Então é muita diferença. A geleia real também é conhecida como afrodisíaca, estimulante sexual. E a abelha rainha, ela faz milhões de filhotinhos, enquanto a operária, ela não consegue fazer, tá? Então, existe toda a parte de uma bioquímica aí. E a composição da geleia real, a aloe vera tem toda aquela composição, tá? Até o triptofano, que é precursor da serotonina. Mas a geleia real também, ela tem todo esse complexo B aí. Se faltar B3, B9, zinco, se faltar o DHA, ela não faz a conversão para serotonina, do triptofano para serotonina. Não acontece a conversão. E o magnésio. Agora, além de tudo isso, não basta ter todos esses nutrientes se o teu intestino estiver ruim. E você tomando leite todos os dias e derivados de leite, e excesso de açúcar, e estresse, e cigarro, e álcool. Então, você pode ter tudo isso de nutrição. Se você não tiver um intestino saudável, você não consegue essa fabricação perfeita. Quando você ingere aloe vera, ela cuida dessa limpeza intestinal e não só cuida da limpeza intestinal, como tem 200 nutrientes dentro da nossa aloe vera. E ainda, além de tudo isso, ela faz, além de fazer o detox, a limpeza, ela faz essa parte de absorção. Mas tem um detalhe aí. Qual que é o segredinho? Anotem aí, quem estiver anotando. O segredinho da nossa aloe vera é porque ela equilibra a desbiose intestinal, melhorando a permeabilidade do intestino. Então, aquele intestino todo esburacado, parece que foi para a guerra, né? Aquele intestino todo esburacado, que passa tudo de toxinas para o sangue, não acontece mais, porque ele vai cicatrizar essa mucosa no intestino. Então, todos os casos, a gente tem que tomar aloe vera. A gente não foge do aloe vera. Tudo a gente tem que passar aloe vera. E foi encontrado essa Royal Lactina, que é um diferencial dentro da geleia real. Ele foi muito estudado ele é muito parecido com as células tronco. Então, você imagina o que vai acontecer nas próximas pesquisas aí. Quando a gente fala de geleia real, a gente pensa na parte de antibiótico natural. Então, às vezes você está lutando, né, com um monte de antibiótico e acabando com toda a sua flora intestinal. Qualquer coisinha você vai lá e toma antibiótico, sendo que você pode tomar diariamente a geleia real para a parte da imunidade. Além disso, quando a gente lembra de geleia real, a gente lembra de toda essa parte reprodutiva, porque ele melhora a produção de espermas, ele melhora tanto no homem como na mulher o apetite sexual. Ele também é uma fonte de energia, porque ele contém 22 aminoácidos. A aloe vera, naturalmente, contém 18 aminoácidos. E você imagina a geleia real, que contém 22. Aí você imagina juntando as duas, o que vai dar na sua vida. E eu vi muitos casos de clientes de perto, quando a gente acrescenta a geleia real e a aloe vera na vida delas, para depressão e para ansiedade, é um tratamento assim nobre mesmo. Então você pode acrescentar tranquilamente essa suplementação. Quando a gente pensa na parte de rejuvenescimento, a geleia real também ganha espaço. Por quê? Tudo que é antioxidante, ele vai combater o envelhecimento antes do tempo.
Hoje, envelhecimento é uma informação dentro de você. E você não pode ter essa informação de que envelhecer antes do tempo é natural, envelhecer com doenças é natural, envelhecer com dores é natural. Você tem que tirar essa informação de dentro de você. Tá tudo dentro da natureza a nossa solução. Envelhecer é natural, mas não é comum você ter é comum ter doenças, envelhecimento precoce, desânimo e depressão, mas isso não quer dizer que seja natural. Então, que tal você ter uma alimentação mais saudável, você ter uma suplementação que venha a associar aí com uma qualidade de vida. Então, eu brinco assim, ó, a gente não quer envelhecer, a gente quer rejuvenescer cada vez mais e a gente quer viver a vida com saúde, com longevidade, com qualidade de vida. Isso, a suplementação com Forever Living te traz tranquilamente. Então, essa Royal Lactina, ela está sendo muito estudada e é ela o composto principal dessa diferença das nossas abelhas, tá? Gente, é isso que eu queria falar para vocês. Nós estamos no setembro, tá? De combate a isso, a depressão, a suicídio, né? Depressão. E sempre, sempre, sempre a pessoa do teu lado pode estar vivendo algo que você não sabe. Nós precisamos sim dos médicos, nós precisamos sim de terapias, nós precisamos entender que você pode ter uma vida normal, saudável, e a maioria das pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão, síndrome do pânico, nem imaginam que está acontecendo dentro delas uma química gigantesca. Todo esse processo aí que vocês viram de alteração de humor, de alteração de sono, de hormônios desequilibrados, e está acontecendo essa química dentro da pessoa. E ela nem imagina que através de uma suplementação saudável, de uma mudança de rotina de vida, ela pode sim ter uma qualidade de vida e ser mais feliz. Quero agradecer a presença de todos vocês e passem para um amigo e uma amiga que esteja precisando conhecer a bioquímica da felicidade. Um excelente final de semana para vocês. Fiquem com Deus.